Oi gente, tudo bem? Eu sou a Natália, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai falar sobre o conceito de carga formal. E esse conceito vai ser útil quando nós tivermos várias estruturas de Lewis possíveis e a gente quer entender qual é a mais favorável, qual é a possível de acontecer. Não esqueçam de curtir esse vídeo e os outros vídeos do canal e se inscrever. Agora a gente vai começar. Bom, gente, então para cálculo de carga formal, nós vamos considerar que a ligação covalente, ela compartilha igualmente os elétrons entre os átomos de uma ligação. Não importa a eletronegatividade dos átomos envolvidos, na carga formal nós vamos considerar que os elétrons estão metade para um lado, metade para o outro, numa ligação química. Para isso, nós vamos utilizar uma fórmula bem simples de carga formal, que é CF igual a V, que são os elétrons de valência no átomo livre, menos I, que são os elétrons dos pares isolados pertencentes à estrutura de Lewis que nós construímos, mais meio do número de elétrons ligados, ou seja, nós vamos multiplicar por meio ou dividir por 2 o número de elétrons envolvidos na ligação ou nas ligações que acontecem entre os dois átomos presentes. Para entender como nós vamos utilizar essa fórmula de carga formal, nós vamos utilizar como exemplo a molécula de N2, que é bem simples. Ela tem 10 elétrons de valência, cada nitrogênio tem 5 elétrons, né? Então são 10 elétrons de valência. A estrutura de Lewis dessa molécula tem uma ligação tripla e cada átomo de nitrogênio tem um par de elétrons isolado. E aí a gente pode numerar os átomos aqui, ó, átomo 1 e átomo 2, para fazer o cálculo de carga formal de cada um deles. Vou colocar aqui então que a carga formal do átomo 1 vai ser o número de elétrons que ele tem na valência quando ele está sozinho, ou seja, o nitrogênio tem 5, é só a gente olhar lá na tabela periódica, menos o número de elétrons isolados, cada nitrogênio tem um par, né? Então, eu vou colocar aqui 2, mais meio vezes o número de elétrons ligados. Como ele tem 3 ligações, são 6 elétrons, então eu vou colocar aqui, ó, 6. A carga formal vai ser 0. Não há razão para a carga formal do átomo 2 ser diferente do átomo 1, já que eles têm o mesmo ambiente eletrônico. Os dois têm um par isolado e 3 pares ligados. Então, eu vou colocar aqui que a carga formal do átomo 2 também vai ser 0, vai ser igual à carga formal do átomo 1, que é 0. É importante que as cargas formais estejam o mais próximo possível de 0 para a gente determinar qual vai ser a estrutura mais favorável dentre aquelas que nós construímos. E para isso a gente vai usar esse exercício. Construa estruturas de Lewis para o CO2 considerando carbono e oxigênio como átomo central. E com o conceito de cargas formais, decida qual estrutura será a mais provável. Então, nós vamos fazer duas estruturas, uma com oxigênio como átomo central e uma com carbono como átomo central. Primeiro, nós vamos calcular o número de elétrons de cada uma dessas estruturas, que é igual, né? Porque a gente tem um carbono e 2 oxigênios. Então, o total de elétrons será uma vez o carbono, que tem 4 elétrons de valência, mais 2 vezes o oxigênio, cada um tem 6 elétrons de valência. Então, ele tem 16 elétrons no total. Vamos colocar primeiro o oxigênio como átomo central, que é uma coisa bizarríssima, né? Mas vamos lá, vocês já vão entender por quê. O oxigênio tendo átomo central, nós vamos colocar uma ligação com o carbono de um lado e uma ligação com o oxigênio do outro. Quando a gente faz isso, nós já distribuímos 4 dos 16 elétrons de valência, faltam 12. Então, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. A gente atende ao octeto dos átomos das pontas. Só que o oxigênio fica com o octeto incompleto nesse formato. Então, nós vamos transformar um par de elétrons do oxigênio daqui em uma dupla ligação e outro par de elétrons em outra dupla ligação. E aí, a estrutura do CO2 com oxigênio como átomo central vai ficar com 2 duplas ligações, uma de cada lado, e os átomos das pontas ficarão com pares de elétrons isolados aqui na estrutura.
que a gente vai fazer agora? Vamos numerar os átomos da estrutura e calcular a carga formal para cada um deles. Então, átomo 1, átomo 2 e átomo 3. Para o cálculo de carga formal, eu tenho aqui, ó, CF do átomo 1 vai ser. O átomo 1 é o átomo de oxigênio do lado esquerdo. Então, ele tem 2 pares isolados e 2 pares ligados, ou seja, 4 e 4. Então, a continha vai ficar assim. Quando ele está sozinho, ele tem 6 elétrons. Menos isolados são 4 elétrons, mais meio dos ligados, que também são 4. A carga formal aqui é 0. Muito bom. 0 é o que a gente quer. Agora vamos ver para o átomo 2. A carga formal do átomo 2, que é o oxigênio central, vai ser 6 elétrons, quando ele está sozinho, menos. Ele não tem nenhum par isolado, então nós vamos colocar 0 aqui. Mas ele tem 4 pares ligados, ele tem 8 elétrons aqui no ligado. Meio vezes 8. Então, o oxigênio central está com carga formal mais 2. Não é bom para o oxigênio. A carga formal, então, do carbono, que é o átomo 3, ficará assim. Ele tem 4 elétrons quando isolado e ele está aqui nesse composto propriamente dito, na molécula de CO2, nessa estrutura, com 2 pares isolados e 2 pares ligados. Então, vamos colocar 4 mais meio vezes 4. E isso vai dar menos 2. Isso não é bom para o oxigênio, gente. Ele é muito eletronegativo e está com uma carga formal mais 2. Então, provavelmente, essa estrutura não vai ser a mais favorável. Mas a gente pode conferir na estrutura com carbono como átomo central. Quando o carbono é o átomo central, a gente mantém os 16 elétrons de valência. Isso não vai mudar. Então, eu coloco o carbono aqui no meio, um oxigênio de um lado e o outro oxigênio do outro lado. Do mesmo jeito, eu distribuí 4 elétrons nas duas ligações, ficam faltando 12 para distribuir. Então, eu vou atender o octeto dos átomos das pontas e depois eu vou verificar o que acontece. Eu vejo que o carbono não está com seu octeto completo. Gente, se vocês já sabem que tem dupla ligação, já estão habituados a fazer estrutura de Lewis, já pode colocar a dupla ligação direto. Vou pegar um par de elétrons daqui, transformar em uma dupla e esse aqui transformar em outra dupla ligação. A estrutura do CO2 com carbono como átomo central vai ficar com as duas duplas ligações, os parzinhos de elétrons aqui sobre os oxigênios e pronto. Agora a gente numera os átomos, átomo 1, átomo 2 e átomo 3, para o cálculo de carga formal. Então, o CF do átomo 1, que é o oxigênio da esquerda, vai ser 6 elétrons quando ele está sozinho, menos ele está com 2 pares ligados e 2 pares isolados. Então, 4 mais meio vezes 4. Isso vai dar 0. Começamos super bem, mas o outro a gente também tinha começado bem, né? Vamos ver o carbono agora, que é o átomo 2. CF2 igual a 4 quando ele está sozinho. Ele não tem par isolado, vou colocar um 0, mais meio, vezes, ele faz 4 ligações, então são 8 elétrons, igual a 0. Excelente! Agora, gente, o CF, a carga formal do átomo 3, vai ser igual a do átomo 1, porque os dois oxigênios têm o mesmo ambiente eletrônico, né? 2 ligados, 2 isolados. Então, CF3 é igual a CF1, que é igual a 0. Então, as cargas formais aqui ficaram assim: 0, 0 e 0. Isso é excelente para essa estrutura. Quanto mais próximo de 0 estiverem as cargas formais, mais favorável vai ser a estrutura de Lewis que a gente construiu. A estrutura da esquerda não está na forma ideal, ela não tem cargas formais próximas de 0. Então, o oxigênio está com carga formal mais 2 e o carbono com carga formal menos 2.
Oxigênio é um átomo bastante eletronegativo e ter uma carga formal positiva não é interessante, não é o ideal para ele. A estrutura da direita, que tem todas as cargas formais iguais a zero, que tem um carbono como átomo central, vai ser, então, a estrutura mais provável, a estrutura mais favorável àquela que a gente vai utilizar em qualquer outro exercício que demandar a estrutura de Lewis do CO2. Gente, vocês viram que a gente pode construir algumas moléculas, principalmente aquelas que têm 3 ou mais átomos, de várias formas possíveis. Mas, quando a gente utiliza o conceito de carga formal, nós conseguimos visualizar qual é a estrutura mais favorável. Não deixe de curtir esse vídeo aqui e se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima!